Glória a Deus. É nesse sentimento espiritual, que assim como as águas da chuva têm entrado na nossa cidade, que assim seja a água do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor que nos guarda, que nos sustenta. Glória a Deus. Podeis assentar, igreja. Igreja, num mover como esse, dá vontade de fechar com todo respeito a Bíblia e continuar no fluxo da adoração, através do louvor, do cântico. Mas eu sei que entre os louvores, Deus, Ele é entronizado, mas Ele é entronizado com um propósito, e o propósito pelo qual o Senhor é entronizado é para que realmente a palavra possa nos inspirar, a palavra possa nos discipular, e assim a palavra em nós possa fazer o sentido pelo qual ela veio na terra, nos colocar na rota. Na rota do quê, pastor? Na rota da salvação, na rota da eternidade, na rota que um dia Ele vai voltar, e quando Ele voltar Ele vai nos encontrar, e eu sei que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E hoje, nesse tempo tão especial, amado, que o Senhor tem nos concedido e tem nos dado, nós estamos nos reinventando, essa é a palavra. Nós estamos aprendendo a nos reinventar. A igreja, ela é o cerne da criatividade. Então, por esse motivo, agora que eu fiquei sabendo, da mudança do horário, mas já está tão bom, amado, que, enfim, quarta-feira Deus assim falou para os que estavam ali de uma forma muito especial, amado. Usou a pastora Júlia de uma forma tremenda. E agora essa quarta-feira, a nossa campanha, até as rochas clamam. Aí, quarta-feira, até as rochas se cansam. Pensava no versículo da Bíblia, que até as pedras clamam. E para nossa surpresa, obrigado, minha esposa. Às vezes eu desapercebido disso, por isso que uma só carne. O pastor Rodrigo Matias, viu? Olha aí, profeta Rodrigo Matias vai estar conosco no Zoom quarta-feira. Amado, o link é o mesmo, eu não mudo, viu? Então, se você já tem guardado aquele link, está lá no Face, na página do Face, tá? Essa nota ainda não entrou, deve estar entrando amanhã, a Criativo deve estar colocando na página do Face, também a gente coloca, mas o link é o mesmo, a gente não muda, tá ok? Então, quando você entrar na quarta-feira, às 19h30, você já entra na sala, normalmente tem um ambiente espiritual já lhe esperando, e a gente já chama o pastor Rodrigo, e o Rodrigo vai estar do Rio de Janeiro ministrando para nós, amém? E a gente vai estar organizando. Por quê, pastor? Porque eu sei que a dinâmica nossa mudou, distância, nós temos irmãos que moram longe, nós temos irmãos que também são abençoados por essa igreja, que não estão em Belém, e que é uma forma também para que eles ali fiquem abençoados, e a palavra chegue com eles, amém? Deixa Deus trabalhar. E aí, amados, eu quero convidar você para na quarta-feira, às 19h30, entrar na página do Zoom, tá bom? Lá na página do Zoom, e aí a gente clica lá, coloca para você. Se você pode um comentando com o outro lá no grupo, no Face, no Instagram, amado, só colocar Projeto Vida Belém, que você vai encontrar essa imagem e um texto, e embaixo você vai ver o link. Aí só clicar e amém? E eu quero aqui desde já agradecer pelo sucesso, amado, essa palavra, pelo sucesso que foi
e que está sendo a nossa arrecadação. A nossa arrecadação, amado, ela alcançou, só para vocês terem uma ideia, nós alcançamos 14 famílias, e amanhã, ou terça-feira, nós vamos alcançar mais 2 famílias, e com isso, nesse mês, nós alcançamos 16 famílias, viu? 16 famílias foram alcançadas, porque você se mobilizou, o irmão se mobilizou, e aí alguém está me perguntando, só no mês que vem, amado, todo domingo, claro que a gente vai ter aquele domingo onde que nós vamos motivar um projeto para que naquele dia seja o dia, só que, amado, se domingo que vem Deus tocar no teu coração e você quiser trazer uma cesta básica, pode ter certeza que na segunda ou na terça já vai estar, porque aquela pessoa não vai esperar o próximo mês, viu? Então eu quero agradecer de coração todos os que se envolveram, todos aqueles que na verdade, doaram. Então semana que vem a gente continua, e eu quero agradecer, porque até coloquei alguns áudios, alguém pergunta, pastor, e as fotos, mais amado? Eu já tenho um conceito concernente a isso, o que importa, eu ensinei isso semana passada, quando a tua mão direita der, a esquerda tem que não estar olhando, amado, isso que é importante, amém? O que importa é que Deus, sabe, algumas mandam uma mensagem para mim, eu agradeço, mando de volta, mas o importante, amado, é que Deus, que conhece a nossa vida, sabe o que nós estamos fazendo, o que Deus está alcançando famílias, alcançando pessoas, e eu só tenho a agradecer a você por esse momento. E aí, dia 1º, que dia eu falei? 1º de maio, dia do trabalhador, pastor, dia 1º, dia do trabalhador. Esse dia, como diz o pastor Valdilei, o pau vai comer, amém? E dia 1º, é um sábado, nós vamos ter a nossa conferência, amém? Aquela conferência que seria no carnaval, que a gente mudou para a Páscoa, amado, agora vai, agora vai, em nome de Jesus, viu? Então, meu irmão, já vai ser céu na terra mesmo, a nossa conferência. Foi de Deus a gente não ter colocado data, pastor Valdir? Essa daí ficou sem data, a gente nem imaginava, amado, o que Deus estava aguardando. E a gente vai fazer a nossa conferência, dia 1º, às 19 horas, que é sábado. No domingo pela manhã, às 9 horas, nós vamos ter um momento também. E à noite a gente encerra a nossa conferência, que na verdade já não é mais a conferência de jovens, é a conferência da igreja, dia 1 e dia 2. Dia 1 e dia 2, nós vamos ter esse momento, amado, a gente vai estar divulgando, dentro da nossa realidade, a gente vai ter que fazer uma inscrição prévia também, porque a gente está com limitação ainda, eu fico na graça quando eu olho aquelas cadeiras ali dentro, mas amém, amado, o que importa é que a gente já pode sentir essa atmosfera, amado. Só o fato da gente poder, as pessoas não entendem, às vezes, mas por que vocês vão na igreja? Eu digo, amado, é que não é a igreja, é quando a igreja se reúne. Eles não entendem, amado. O mundo não vai entender, não peça para o mundo entender esse sentimento que a gente sente, amado. Por quê, pastor? Porque esse momento não é um momento que a igreja, templo, congregação, não é isso, mas é um momento que cada um de nós que somos a igreja, nos reunimos, com qual propósito? De adorar. Isso é congregação, isso é corpo, amado, e aí o Espírito de Deus recebe, e eu sei que temos passado tempos difíceis, mas são tempos desafiadores, e Deus vai nos dando a sua graça, e nós estamos vencendo, orando, intercedendo, com todo o cuidado, com toda a vigilância. Eu disse isso para a pastora, eu disse, filha, não pensem vocês que o mundo pós-pandemia vai ser como era antes. O mundo já mudou, amado, já mudou, as relações econômicas já mudaram, as relações sociais já mudaram, a forma como o brasileiro era habituado a se cumprimentar, depois de mais de um ano, basicamente, a gente vai se adaptando, vai conseguindo, então, eu até brinco, eu disse, acho que a gente vai se tornar japonês daqui com mais um tempo, arigatô, olá, graça e paz, entendeu? Deus abençoe, eles fazem isso e vivem, mas enfim, amado, a gente vai se adaptando e, graças a Deus,
aquilo que Deus usa a vida da nossa liderança governamental. Eu tenho um posicionamento, amado. Eu tenho um posicionamento comigo, com a minha esposa, sempre falo isso. A igreja não é perseguida, amado. A igreja não é perseguida. Eu sei que nós não nos acostumamos a muitas situações, mas para o bem seu, meu, nosso, eu creio, amado, que Deus usa os nossos governantes e as nossas autoridades. E aquilo que na verdade a gente está andando, caminhando, perseguição é que muitas igrejas passam em lugares, a gente pode se reunir aqui, amado, isso é uma bênção de Deus. Tem irmãos nossos nesse momento que se reúnem em lugares escuros, frios, onde não tem espaço. Não vou nem falar da janela 1040 aqui, não vou nem falar nessas situações, mas só pelo fato de nós termos esse ambiente, sentir essa presença com os músicos tocando, amado, isso já é um motivo de graça ao Senhor. E eu sei que nós vamos vencer, vamos passar, e tudo isso que a gente está passando é para que a gente possa reaprender a nossa vida. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que a igreja, ela estava num processo, mas depois que a igreja começou a ser perseguida, ela passou a estar um outro processo. Então a igreja, amado, é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo, ela é criativa, ela não morre, amado. Por quê? Porque ela está aqui dentro, olha. É nós, eu e você que carregamos essa igreja, e eu sei que Deus vai nos dar da sua graça, e quando as coisas forem sendo normalizadas, mas eu tenho entendimento que essa normalização não será como foi em 2020, lá no início. Muitas coisas mudaram, muitas coisas vão mudando, mas uma coisa não pode mudar. Uma coisa. O que, pastor? É o meu, o teu, o nosso relacionamento com o Pai. E eu acho lindo isso, porque Jesus já sabia tanto disso, quando ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta. Olha onde que Deus queria que nos encontrasse. Isso é tremendo, amado. Isso aqui não anula o quarto não anula esse momento, mas nós precisamos entender que o nosso relacionamento é justamente isso que eu quero nessa noite falar com a igreja. Essa semana eu fui muito chamado a atenção por Deus para falar sobre oração, para falar sobre o propósito da oração, o que a gente aprende com oração, porque a gente ouviu nesse tempo tantas pessoas pedindo oração, pessoas, amado, que eu nunca imaginava, mandavam uma mensagem: ora pelo meu primo, ora pelo meu irmão, ora pelo meu cunhado, ora. Digo, meu Deus, que tempo onde que tantas pessoas pediram oração, um tempo que tantas pessoas clamaram. E aí, eu acredito que Deus, ele está nos dando um direcionamento, e é por isso que eu quero falar nessa noite alguns versículos bíblicos, tá bom? A gente vai ter aqui atrás também no telão, tá pronto? É Mateus capítulo 6 e o versículo 5, Mateus capítulo 6 e o versículo de número 5, nós vamos ler até o versículo 13, Mateus capítulo de número 6 e o versículo de número 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam porque muito falam, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vós é necessário, antes que vocês lhes peçam. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, no capítulo de número 7, e o versículo de número 7, no mesmo livro de Mateus, só que no capítulo 7, e o versículo de número 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, vai lhe dar uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, vai lhe dar uma serpente? Se vós, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Agora, vamos pular um livro e vamos para o livro de Lucas. Lucas, no capítulo 11. Lucas, no capítulo 11, alguns versículos, é uma história, é a parábola do amigo importuno. Tudo isso é oração. Na primeira a gente ouviu como o Senhor nos ensina a orar. No segundo ele fala sobre o que se pede, o que busca, o que bate. Agora essa parábola aqui, interessante. Lucas, no capítulo de número 7, capítulo de número 11, perdão, e o versículo 1 até o versículo, Lucas, capítulo 11, perdão, é a oração dominical. Lucas 11, de 1 a 13. Amém? Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Olha aí, ensina-nos a orar. E nos ensina como também João, que é o Batista, ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. E disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou na minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho o que apresentar-lhe. E ele respondeu de dentro, dizendo: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso me levantar para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhe, por ser seu amigo, ele vai se levantar todavia por causa da sua importunação, e vai lhe dar tudo o que houver pedido. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate vai se lhe abrir. E qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, vai lhe dar por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Mas não termina aí não. Lucas 18, para não dizer que Jesus não falou de oração, e esse é algumas passagens, mas é importante, amado, para que você saiba que a Bíblia tem referências acerca disso. Lucas 18, versículo 1 até o versículo de número 5, diz assim: E aconteceu, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre,
e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. Esses textos, amado, fala de um princípio: oração é necessidade espiritual. Sabe quando você tem necessidade do café, do almoço, da janta? Oração é isso. Oração é necessidade. Oração, amado, era algo que Jesus gostava sempre de falar. Se você for ver os evangelhos, você vai estar vendo, viu que eu dei referências para vocês aqui de 2 livros, Mateus e Lucas, e os 2 fazem referência sobre orações. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele sabia da importância da oração, por isso ele criticou os fariseus, por isso ele criticou os gentios. Qual era a crítica dele? A crítica que ele fazia era justamente para que os fariseus não buscassem na oração uma ostentação. Eu sou homem de oração, porque eu oro, não, amado. Nós precisamos entender que oração é necessidade, não é para se ostentar. Oração não é para que eu jogue na cara do meu irmão e diga: eu oro mais que você, é por isso que Deus me ouve. Oração é uma necessidade do ser humano, não uma ostentação que precisa ser aparecida para todo mundo ver. É por isso que ele critica os gentios e fala: os gentios oram e ficam falando, como se na verdade, pelo muito falar, eu fosse ouvir. Ah, pastor, mas muita oração, muito poder. É muita oração, não é muita repetição de palavra, amado. A gente brinca, né? Já viu 2 mulheres, passaram muito tempo sem se encontrar, aí elas se encontram, depois de 5 anos, meu irmão, elas não têm assunto pra caramba pra fazer? Tem, amado, até homem. Coloquei a mulher porque normalmente a mulher ela tem um ar de conversa mais detalhada do que o homem. Mas entenda uma coisa: se nós temos assunto para conversar com os nossos amigos, irmãos ou parentes, nós também temos assunto. Eu fico imaginando, amado, pensa, se você durante a noite fosse falar do seu dia, é muita coisa, amado. Nós precisamos aprender que Jesus, ele deu tanta atenção para isso, que ele chegou e disse assim: olha, vocês querem um modelo de oração? Eu vou dar para vocês. A oração do Pai Nosso não é uma oração de regra, é um modelo. Ela tem 6 pedidos, Na oração do Pai Nosso, 3 é com Deus, 3 é para a terra. Na oração do Pai Nosso diz lá: Pai Nosso que está no céu, primeiro, santificado seja o teu nome. Eu preciso aprender a santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu preciso atrair o reino de Deus para a minha vida, meu caráter, minhas atitudes. O reino de Deus tem que vir para mim. Por isso que Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esses 3 princípios são inegociáveis, amado. Começa por aí uma lição. Se eu não santifico o nome de Deus, se eu não atraio o reino de Deus, e se eu não permito que a vontade de Deus aconteça, nem tem possibilidade de chegar nos outros 3. Quais são os outros 3, pastor? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso, pão, não representa só comida, é tudo aquilo que o meu dia a dia precisa. Quando ele falou no pão, porque é o suprimento básico, é o básico.
Mas além desse, ele está dizendo, não vai faltar do básico a todos, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Aí ele pede, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu tenho uma relação com meu irmão. Perdoa, assim como eu tenho a relação de perdoar. E aí ele diz, e não me deixes cair em tentação, mas me livra do mal. Só que às vezes na oração a gente já pede para Deus nos livrar, para Deus nos curar, para Deus nos abençoar, para Deus nos dar, me dá trabalho, me dá comida, me dá o carro, me dá a casa, me dá. E aí o Senhor fica esperando, quando é que vai chegar a primeira parte dessa oração? Porque Jesus não ensinou as 3 finais, ele começa. Pastor, isso não é uma regra. Não, irmão, é uma regra sim. Porque se não fosse, ele não tinha colocado em ordem. Não, pastor, posso desorganizar. Esse é o problema. Deus organiza e eu acho que eu posso mexer na organização de Deus, amado. Já viu um homem ou uma mulher organizada? Quando alguém chega e mexe, imagina Deus, amado. A gente acha que a gente pode mexer na organização de Deus. Eu não tenho essa autonomia. Nós não temos. Ele ensinou dessa forma. Primeiro é o Senhor. Depois eu. Nós precisamos começar a aprender, amado, que quando eu oro dessa forma simples, dessa forma breve, dessa forma compreensiva, a minha e a tua atenção, ela começa a ser ensinada. Isso é oração. Quando Jesus ensinou aos discípulos, o que ele estava dizendo? Ele estava direcionando os seus discípulos para ter uma atenção. Quem é pai, nesse tempo de pandemia, os pais viraram professor, né? Viraram professor, pedagogo na marra, meu irmão. Mas amém. Sentiram agora o drama do professor. E detalhe, papai só tem 1, 2 ou 3. Quase 4, mas ainda não. Mas professor tem 20, tem 30, tem 35 e às vezes 40. Teve gente que quase diz assim, Jesus misericórdia, me leva da terra. Pois é, irmão, não é fácil. Mas você via que quando você sentava com ele, aos que tiveram essa experiência, que quando, e aí ele olhava para você e não fazia, faz de novo, mas menino, tu é assim. Tentando ensinar, tu queria que ele tivesse o que? Foco, concentração. Aí tu ligava o celular para o menino acompanhar o Zoom, quando tu virava as costas, o menino estava vendo outra coisa, não estava vendo o Zoom, não estava vendo o Meet, não estava vendo a aula do professor. Dizia, menino, vem para cá, olha, é aqui que tu fica. Amado, quando Jesus ensinava, ele estava dizendo, olha para cá, aqui é o foco, presta atenção, sabe? Não é que ele era mau, é porque Jesus sabia que ele não ia ficar a eternidade com os seus discípulos na terra. Ele sabia que a missão dele era passageira, que ele ia voltar ao Senhor, que ele ia voltar aos céus. Então ele estava ensinando, fazendo aquele ensino intensivo com os seus discípulos, e cada minuto era super importante. Cada minuto era fundamental. Ontem eu estava na History vendo um documentário com os meus filhos, e era sobre o Titanic. E aí, né, eles têm a mentalidade do filme, aí eles foram ver um documentário. Aí, meu irmão, confundi. Teve uma hora que ele me perguntaram assim, filho, seguinte, apaga a imagem do filme, do Titanic, para te entender o documentário, porque tu estás olhando o documentário. Aí, uma das coisas que a gente começa a analisar via as pesquisas que foram feitas, imprudência, fundamentalmente imprudência, em muitas ações. E uma imprudência simples que não foi feita, era que o Titanic tinha uma forma de bote salva-vida novo. A forma de esguinchar o salva-vidas era novo. E a tripulação não tinha feito o treinamento para baixar os salva-vidas, porque a forma era nova, era uma tecnologia nova desenvolvida. Então haveria um dia onde que eles teriam que fazer o treinamento, parar o navio e em alto mar fazer o treinamento, colocar as pessoas como... Isso é normal. Só que por achar que o navio
era insustentável, né? Imbatível e tudo mais, seguiram viagem, não fizeram os testes necessários, coisas simples, não ouviram telégrafo. Titanic era, eu brinquei com eles dizendo assim, vendo? Já era a internet da época. A novidade do Titanic era que tinha uma sala, que o telegrama na época era uma novidade. Entenda uma coisa, igreja. Então as pessoas iam lá, aí chegava lá com o telegrafista, olha, manda essa mensagem para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho, para o meu amigo, que ficou lá em Londres. Olha, eu estou fazendo isso, isso e isso. Naquilo era inovador. Os passageiros poder mandar mensagens às pessoas que estavam ou nos Estados Unidos, ou em Londres, ou em qualquer outro lugar que poderia receber um telegrama. Só que aquela tecnologia era uma tecnologia da época usada para que justamente os navios tivessem uma comunicação entre si. E os navios da época fizeram a comunicação entre si, alertando do rastro dos icebergs que estavam. Só que na verdade não deram crédito, receberam a informação, mas estava todo mundo empolgado em mandar o seu zap da época, né? Ou seja, estavam mais preocupados em mandar mensagem para as pessoas que estavam em terra, porque era novidade, era o primeiro navio com a possibilidade de fazer uma transmissão no sentido, olha, agora eu estou navegando. Era uma mensagem, era inovador na época, amado. Imagina. A gente fica imaginando, né? Uma coisa simples, mas que eles estavam utilizando. E aí, claro, várias outras situações. E aí a gente fica pensando, meu Deus, existem momentos, amado, que a gente tem a chance. Quem trabalha com máquina chama isso de prevenção, né, Rubens? É o preventivo. Faz o preventivo lá na máquina, mas não, ele espera a máquina quebrar. Ele espera o pneu. Tem gente que não olha nem o step para ver se está cheio. Aí no dia que ele vai, vou precisar do step, o step está seco, porque ele nem prestou atenção no step. Água então nem se fala. Coisas básicas. Mas é todo dia. Não, todo dia não estou dizendo. Mas não pode se passar muitos dias. É máquina. Ela pode deixar a gente na mão a qualquer momento. Eu fico imaginando a vida espiritual, amado. Nós não podemos deixar a nossa vida, essa máquina funcional de Deus, dentro dessa relação. E Jesus aproveitava cada minuto, cada instante com os seus discípulos. Para quê? Para ensinar. Ensinar sobre oração? Mas pastor, se ensina a oração? Claro, amado. Oração se ensina. Tudo na vida se ensina. A oração também. E Jesus orava, mas ensinava. Tanto prova que os discípulos chegaram assim: Jesus, faz um favor, nos ensina a orar. E detalhe, eram discípulos de João Batista, porque ele dá essa referência. Ele diz: nos ensina a orar assim como João. Ou seja, João Batista ensinava. Jesus então é chamado por um discípulo. Eu acho lindo isso, amado, porque é um aluno dizendo assim: eu quero aprender, eu quero saber, eu tenho curiosidade. Isso é lindo, amado. E Jesus então, ele estava direcionando a atenção dos seus discípulos a essa necessidade da oração. Para quê, pastor? Para que na verdade essa necessidade fosse constante, não fosse uma necessidade de uma vez. O grande problema nosso, que a gente acha que eu só tenho necessidade de orar quando o negócio enrola no meio campo. Eu só tenho necessidade de orar quando alguém já está nas últimas na minha família com a enfermidade. Sabe, amados? Existem milagres que não são realizados porque a oração chega tarde. Como assim, pastor? Porque o grande problema é esse. A grande questão é que muitas vezes o momento que a gente chega já não tem mais como solucionar, porque por via de regra no mundo espiritual já determinou. Existem situações que nós precisamos entender. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Que isso tem que ser uma necessidade constante. Amado,
quando eu e você saímos daqui, nós não sabemos o que pode acontecer. Imagina, eu estou aqui pregando, eu acho que eu estou muito bem, que está tudo bem, que está tudo legal, mas eu não sei o que está aqui nas minhas artérias, eu não sei como está meu coração, eu não sei, amado, por dentro. Por isso existem situações onde que a pessoa morre instantaneamente, assim o pessoal pergunta como? Amado, nós não temos o poder de domar a nossa vida. Você sabe que eu estou falando isso. Nós estamos passando um tempo tão difícil, amado, tão desafiador, que pessoa que aparentemente a gente dizia estava bem, mas estava, e morreu. Não dá mais para acreditar, pelo amor de Deus. Não sei como ainda tem gente que acha que a Covid é uma invenção, amado. Não é. Você sabe, talvez aqui alguém já perdeu um amigo, alguém próximo ou não, mas conhece alguém. É difícil, porque você olha a pessoa e às vezes pensa que aquela pessoa está bem, tranquilo, de repente pega, e aí quando se vê, vai para o hospital, quando se vê entuba, quando se vê a notícia triste. E aí já se vão mais de 350 mil. Nem peguei a última atualização, amado, mas já foi, sabe? E eu oro a Deus para que Deus nos proteja, nos guarde, nos dê inteligência, para que a gente drible a situação. E se porventura algo acontecer comigo, que esse sistema esteja pronto para reagir diante dessa mortalidade, diante desse vírus mortal. Mas é isso que Jesus nos ensina. Eu não preciso chegar num ponto crítico para orar. A minha oração tem que ser uma necessidade todo dia. Todo dia. Por quê? Porque todos os dias nós enfrentamos o grande desafio da vida, amado. A gente acha que já é comum acordar e dormir, acordar e dormir. Não, amado. Acordar é um grande desafio. E dormir é uma grande gratidão. Acordar é um grande desafio, mas dormir é um ato de gratidão ao Senhor. Mas estamos aqui, com o que, pastor? Para que eu possa entender 4 coisas fundamentais que o Senhor nos ensina. Primeiro é ter perseverança. Aprenda comigo. Oração é perseverança. Segundo, oração é harmonia. Porque não adianta você orar por algo que não tem harmonia com a palavra, que não tem harmonia com aquilo que a Bíblia nos ensina. E tem que ser segundo a vontade de Deus, lembra? Seja feita a tua vontade, tem que ter harmonia. Na oração, precisa ter o quê? Fortalecimento da minha fé. Da minha fé, amado. Quando eu oro, não é para eu pedir fé, é para fortalecer a minha fé. Quando eu oro, você está fortalecendo a tua fé. Quando você faz uma atividade física, você caminha. Comecei a caminhar com a Radassa. Ai, mano, nos primeiros dias essa menina mais resmungava do que se bora. Tá vendo? O teu médico disse que tu tem que caminhar, que tem. Eu aproveitei, bora caminhar, bora caminhar. Graças a Deus, hoje ela já está me chamando já, entendeu? Primeiro dia que eu desafiei ela, bora correr, Radassa? Bora, ela começou. Ai, vai. Se menina, como é que tu dança? Vou te proibir de dançar. Porque senão tu não consegue correr comigo, tu fica dançando, qualquer dia eu vou ter um susto, vai cair lá, porque vou parar com esse negócio, né? Aí agora já está, né? Aí eu fico imaginando, vai fortalecendo. Aí eu digo, vamos fazer os abdominais, vamos fazer alongamento antes. Tem que cuidar do corpo, não é só sair e caminhar. Aí vai fazendo, aí ela já vai. Teve um dia que começou a chuviscar. Filha, bora acabar, bora. Aí ela começou a correr comigo, né? Eu só olhando aqui, né? Aí quando chegou em casa lá, chegou lá no portão, olha, pai, eu corri. Disse, acho que foi o medo da chuva, mas correu, irmã. Tá vendo? Correu. É assim a vida, amado. É que às vezes a gente tem o hábito de correr só pela necessidade, né?
Nós precisamos aprender a correr, não apenas pela necessidade, mas pela precisão. Jesus ensinava sobre oração, porque quando você ora, você está fortalecendo a sua fé, você está ajudando o teu corpo espiritual. A oração, amado, é para gerar expectativa. Ah, pastor, já estou orando há 1 ano, glória a Deus, continue mais um. A oração tem que gerar expectativa, é fé, a tua fé está sendo fortalecida. O ponto aqui, amado, que Lucas coloca para nós a história, e Lucas aqui está justamente falando o quê? Está falando que os discípulos chegaram e pediram. Sabe o que é isso, amado? Eles pediram ao mestre. Eles chegaram, Lucas, dá essa referência e diz: ensina-nos a oração, ensina-nos a ser determinados, nos ensina, a mudar as nossas palavras fracas. Eu não sei o que os discípulos viram, mas eu acredito que Jesus, quando orava, ele tinha uma palavra, amado, que chamava a atenção dos discípulos, e os discípulos começaram a ficar assim, olhando aquela oração. E chegou um dos discípulos e disse assim: Jesus, nos ensina a orar. João ensinava, mas entenda uma coisa, tinha alguma diferença entre a oração de João e a oração de Jesus, porque ele diz assim: olha, João ensinava, mas eu quero aprender, eu quero essa oração, eu quero aprender a orar, eu quero deixar talvez essas palavras fracas, essas palavras vagas, talvez essas palavras que não são termináveis, eu quero mudar, eu quero aprender a oração. Igreja, nós precisamos estar dispostos a criar, a orar, assim como uma mãe. Nós precisamos orar e estar dispostos à oração, tal como uma mãe que está sempre preparada a atender o seu filho. Quem é mãe aqui, seu filho já cresceu, provavelmente seu filho já tem o quarto dele, Agora deixa eu perguntar, quando teu filho nasceu, tu ficava no quarto e o teu bebê ia lá para outro quarto? Tem filhos que são grandão, mas procuram a cama da mãe, Ô concorrência difícil, meu irmão, concorrência desleal essa, Tá bem domingo, quando chega alguém vem ali pelo meio, tu já tem teu quarto, já faz tempo que tu desmamou, irmão, já desmamou, sai daí. Mas toda mãe, quando o filho está nos seus primeiros meses, é ali, a cama aqui, o berço é no lado. Tem outras que ainda chega com a esposa assim: olha, procura a rede, o sofá ou a outra cama, quem vai ficar aqui é o bebê. Tem umas que são ainda mais radicais, Diz assim: não, nesse tempo quem vai ficar aqui é o bebê. Por quê, amado? Porque aquela mãe está disposta a hora que a criança pede, a hora que a criança chora, ela coloca a criança para amamentar. Coloca ou não coloca? Coloca. E por quê? Porque ela tem disposição, não é, pastora? Haja disposição. Ela já está naquele momento da ansiedade, que ela já quer amamentar, ela já quer colocar de calma, filha, calma, Ela já quer amamentar, já quer colocar a criança, já quer sentir a criança no braço. Essa tem que ser a nossa necessidade de oração. Essa expectativa, amada. Quando eu chegar em casa, eu vou dobrar o meu joelho. Quando eu chegar naquele momento, amado, nós precisamos ter expectativa de orar, tal como o namorado tem a expectativa de chegar na casa da namorada. A nossa expectativa da oração tem que ser tal quanto aquele torcedor espera o dia da decisão, que o time dele vai estar ali, e ele se prepara, e ele conta. Amado, essa tem que ser a nossa expectativa da oração. Não tem problema o namorado tem expectativa, eu não estou dizendo que é problema, é a relação, amado. Pensa comigo, para um pouco e reflete. Qual é a expectativa que você tem quando vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai orar? Qual é a expectativa que você tem quando você vai o
Agora pensa em você começar, entenda o que eu vou falar aqui, namorar Deus. O namorado que se arruma para ir até a casa da namorada, ou vice-versa, a namorada que espera o namorado, enfim. Entenda aí, a relação da expectativa. Ele quer aquele momento. Ele está construindo um relacionamento naquele momento. Agora imagina se esse relacionamento for o meu relacionamento com oração. É por isso que eu preciso estar disposto. Eu preciso ser exortado a perseverar no hábito da oração, igreja. Talvez alguém possa dizer, pastor, em pleno domingo, o senhor está pregando sobre isso. Amado, Jesus ensinava isso, tinha que ser todo era o culto. É claro que tem muitos assuntos para ensinar, mas esse é importante, é fundamental, porque talvez muitos aqui estão orando e não estão ouvindo a resposta da sua oração e nem entende porquê. Talvez muitos já até desistiram do seu propósito, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus quer trazer um avivamento na tua oração, quer trazer um avivamento no teu sonho. Hoje você vai chegar como aquele namorado e dizer, eu estou aqui pedindo perdão, eu quero me reconciliar contigo, Deus, eu quero orar a Ti, eu quero voltar até aquele sentimento de prazer, de alegria, de amor, de perseverança. Esse Deus espera você. Isso é lindo, porque quando nós chamamos a atenção, não é para enfraquecer, mas é para acordar. Sabe, aquele tratamento de choque, que dá assim, acorda. Eu quero que você entenda, que você e eu, nós precisamos desenvolver a capacidade de enfrentar as condições caóticas, as condições indescritíveis. Nós precisamos, amado, entender que tem momentos que são difíceis, mas quem tem fé não desiste, porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe que o Deus que ele serve não vai lhe deixar na mão. Nós precisamos entender, amado, que quando nós conhecemos essa grande, essa cansativa, porém uma saudável tarefa que é esperar de Deus a luz, a verdade, a graça e a resposta. Pode demorar, pode tardar, mas sem resposta você não fica. Lembra a parábola? A parábola, chega o homem, meu amigo, chegou um outro amigo meu agora, tu tem como me arranjar 3 pães? O amigo chega e diz assim, amigo, vai embora, que a casa está fechada, meus filhos já estão na cama, e eu não vou me levantar. Que amigo, hein? Resposta tem. Mas sabe o que é mais interessante? Talvez eu e você ia chegar e dizer assim, credo, que amigo ignorante, esse daí eu vou riscar da minha agenda, vou bloquear no meu zap, vou bloquear no meu face, mas sabe o que a Bíblia diz? Que o amigo continuou lá, amigo, é só 3 pães, amigo, 3 pãozinhos, amigo, e com certeza o outro respondia, irmão, eu já estou dormindo, meus filhos estão acomodados, e a casa está fechada, e o homem lá de fora, 3 pãozinhos, amigo, 3 pãozinhos, só 3 pãozinhos. O homem se levanta e diz assim, olha, eu não vou nem te dar os 3 pãozinhos, porque tu és meu amigo, mas tu me importunou tanto, toma, está aqui os teus 3 pãozinhos, essa é a relação que Deus está dizendo para você. Ainda que Deus diga lá, aí não vai dizer, mas ainda que Ele diga, de novo, rapaz, eu não disse que eu não vou te dar, eu já não disse que eu não vou ceder, eu já não disse que eu não vou, mas você continua dizendo, ô meu amigo, eu confio em ti, ô meu amigo, eu espero em ti, ô meu amigo. Vai chegar um momento que Deus vai dizer assim,
toma meu filho, eu te amo, porque tu não desistiu, tu pediu, tu pediu, tu pediu, tu pediu, tu pediu e não desistiu, tu bateu, tu bateu, tu bateu, bateu, vai abrir. Às vezes nós precisamos entender, isso é perseverança, isso é fé, isso é confiança, esse é o Deus que espera ver até onde você consegue ir. Não vire as costas não, amado. Não vire as costas no primeiro não. Continue batendo, porque é só tua fé que está sendo provada. Mas você precisa entender uma coisa, para que a gente possa verdadeiramente caminhar nesse processo da oração. Eu preciso saber orar como convém. Eu preciso entender, amado, que a oração, ela possui 3 momentos. O primeiro momento da oração são as ideias. As ideias vão vindo. O segundo momento são as palavras. As palavras vão sendo geradas. Mas existe um terceiro momento, que é quando você aplica a tua fé. Ideias, palavras, fé. Ideias, palavras, fé. Quando você começa a entender, amado, que a desistência, ela geralmente se apresenta diante da demora. Está demorando? Eu vou partir para outra. Está demorando? Eu não vou mais insistir. E você acabou de ver na parábola que o amigo continuou lá, 3 pãozinhos, 3 pãozinhos. Lembra da viúva? Juiz a minha causa, juiz. O juiz eu não quero nem saber. Juiz a minha causa, juiz. Talvez aquele juiz pensou: você quer saber de uma coisa? Eu vou logo resolver a situação dessa viuvinha. Pelo menos ela não vem mais agora no meu gabinete. Pelo menos ela não vem mais agora no tribunal. Meu irmão, vai chegar um dia que Deus vai... Lá vem o Davidson de novo. Lá vem a Madalena de novo. E aí você pede: papai do céu, papai do céu. E não vou. Aí você vai continuando: meu papai, eu te amo, meu papai, meu papai. Vai chegar um momento que ele vai dizer assim: não tem como, essa mulher, esse homem é realmente insistente, não desiste, toma, você merece, ganha, recebe. Deus vai procurar aqueles que não desistem. Se você está na rota daquele pastor: eu estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa, você está lutando, creia que o juiz está quase para responder a tua causa. Creia que o amigo está quase se levantando para te dar os pãozinhos que você está guardando. Ele vai responder, amado. Eu creio nisso. Eu creio, amado, que nós precisamos entender que o Senhor está próximo para responder. Ele está olhando até onde vai a tua fidelidade, o teu nível de fé. Porque ainda que a desistência venha diante da demora, entenda uma coisa: nós somos tentados a parar, nós somos tentados a desistir. E às vezes eu até penso: eu acho que ele não vai me responder, eu acho que ele não vai me dar, eu acho que ele não vai me ouvir. Mas eu quero dizer nessa noite para você, igreja, te ponha de pé. Eu não sei o que arde o teu coração, mas você chegou aqui, não foi? Continue batendo na porta desse amigo e possa continuar pedindo pão. Continue indo diante do juiz: juiz a minha causa, juiz a minha causa, juiz a minha causa. Hoje eu quero trazer uma palavra para a tua vida: desistir jamais. Desistir jamais. Por quê, pastor? Esse sonho é de Deus na tua vida. Você não pode desistir da salvação da tua casa.
Você não pode desistir da salvação dos teus filhos. Você não pode desistir da salvação do teu marido, da tua esposa. Você não pode desistir. Pastor, mas eu já estou orando. Continue orando, continue orando. Mas como eu vou continuar orando? Crendo que Ele vai responder. Crendo que Ele vai responder. Você continua orando. Por quê? Porque você sabe que Ele não vai te deixar na mão. Ele está olhando a tua perseverança. Ele está olhando até onde você vai. Você chegou até aqui. Continue caminhando, porque Deus não vai deixar você na mão. Porque Ele é Deus sobre a tua vida, Ele é Deus sobre a tua casa. Eu sei que existem momentos na nossa vida que a gente diz: pastor, e agora, como é que vai ser? Continue orando, continue clamando. Deus é o dono da tua casa, Deus é o dono da tua vida. Ainda que esteja difícil, Deus vai trazer resposta. Por quê, pastor? Porque você vai mudar essa frase, você vai mudar esse sentimento. Parece que Ele não vai me responder, mas nessa noite, a visitação que tivemos aqui, do Espírito de Deus sobre a tua casa, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir. Teve gente que já desistiu de orar pelo seu propósito. Pensa que já acabou o seu tempo. Pensa que já acabou os projetos. Pastor, não tem mais jeito. Para o homem pode até não ter, mas para o Deus que tem sustentado a tua vida, a minha vida, a nossa vida, para esse tem resposta. Para esse tem resposta. Continue perseverando na oração, continue batendo na porta, continue procurando o juiz, continue, gere expectativa na tua oração. Não dobre os joelhos apenas porque tenho que orar, mas aprender a amar, aprender. Pastor, como se aprende? Se aprende convivendo. Quando você convive, você aprende. É na convivência que você desenvolve intimidade. É na convivência que você desenvolve relacionamento. Então é na convivência que você vai gerando essa expectativa. Ontem eu e a pastora estávamos vendo na televisão o término do congresso, e aquilo chamou a minha atenção, e os filhos já estavam todos nos seus quartos. Eu chamei um e disse: chame o outro, e nós vamos dobrar o nosso joelho e nós vamos orar. E naquele momento, amado, tranquei a porta do quarto, eu e os meus 3 filhos. Confesso a você, irmãos, que ontem naquele momento eu tive uma oração com eles, que não me lembro na minha mente um dia ter tido, uma oração, e clamei a Deus pela vida deles, e eu disse assim: vocês precisam criar expectativa para Deus. E naquele momento, amado, eu não resisti. Quando eu vi, as lágrimas começaram a cair do rosto da minha mais velha, amado, e naquele momento, sem eu pedir, ela se lançou ao chão, colocou o rosto em terra e começou a clamar. Naquele momento, o meu coração, a minha vida foi tomada de um sentimento dizendo: Deus, essa é a visitação que eu quero na minha vida, na minha casa, nos meus filhos. O Senhor disse: ensina-os a amar como você sempre me amou, em buscar. É nós que vamos ensinar os nossos filhos, é nós que vamos ensiná-los. Quando você ora, Ele está vendo você. Quando você lê a Bíblia, Ele está vendo você. É que Jesus nos ensina a orar. Então, há uma geração que precisa aprender com Jesus como orar. E talvez nesse domingo hoje, o primeiro de uma sequência que eu quero falar sobre oração.
hoje, que o Senhor te dê um batismo de fé, de esperança e de renovo, porque você não vai desistir daquilo que o Senhor colocou no teu coração. Algumas pessoas talvez já desistiram do seu projeto, do teu sonho, mas eu clamo a Deus que haja um batismo sobre a nossa vida, um batismo sobre a nossa casa, e o Senhor avive a chama da oração na tua vida. Que haja um batismo, aviva, Senhor, a chama da oração, a chama do clamor. Não desista de orar, não desista de clamar. Clame, 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 ore, 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 busque, 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 bata, 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 procure, procure, procure. Deus está olhando você, Deus está olhando você, Deus está te vendo. Deixa o céu descer. Desce mesmo, Senhor, nesse lugar. Deixa o céu descer. Deixa a chama da oração avivar na tua vida, crente. Deixa o céu descer. Deus está com saudade de encontrar você naquele quarto. Deixa o céu Deus está com saudade de encontrar você naquela manhã, naquela noite, naquela madrugada. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu e é o poder e tua, e é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder e tua, e é a glória para sempre. Amém. Se nessa noite você chegou nesse lugar e você sabe como está o teu nível de relacionamento, talvez você disse assim: Senhor, essa noite eu quero voltar para minha casa, mas eu quero voltar para minha casa com essa chama no meu coração. Se nessa noite você que estava afastado, que estava frio, que sentiu, que estava abalado, mas você diz assim: eu preciso voltar. Primeira coisa, eu preciso voltar ao meu relacionamento com Deus, a minha congregação, com a igreja. Se nessa noite você que está aqui deseja essa reconciliação com o Pai das luzes, convido você, pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente. Se você quer aceitar Cristo, pode vir. Eu quero te dizer nessa noite, se você quer voltar para sua casa, nesse sentimento, dizer a si mesmo: eu quero a chama, eu quero o fogo, eu quero esse momento. Ele é teu, ele é teu. E se nessa noite você deseja do seu coração reconciliar a tua vida ao Senhor, ah, meu irmão, eu creio que existe uma chama nessa noite, nesse lugar. E eu só louvo ao Senhor, porque essa noite pode ser, deve ser e vai ser a noite da tua salvação, a noite da tua reconciliação. Ele está aqui nesse lugar. Então adore ao Senhor, adore igreja, adore igreja. É o reino teu, o poder e tua, e é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua, e é a glória para sempre. Amém. Hoje, hoje, o fogo
e a chama do Espírito Santo de Deus seja renovada na tua vida de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda. E hoje, do Santo de Deus possa reacender a chama da oração, a chama da relação, do relacionamento com o Pai. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh! Se tiver a segunda vida para se reconciliar, essa noite é noite de salvação, essa noite é noite de reconciliação, essa noite é noite que o Senhor quer nos abençoar. Oh, 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 Espírito Santo está nesse lugar. Aviva a chama da oração, aviva a chama da oração, aviva a chama da perseverança. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, e o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que o Senhor abençoe essa semana poderosamente na sua vida. Que o Senhor guarde você, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor possa abrir o seu bom tesouro sobre a tua vida. Se você conhece algum jovem, eu quero motivar você. Sábado, convide um jovem. Só me confirma, pastor Valdilei, às 18 às 19, tá? 18, glória a Deus. Deus fez algo tremendo ontem. Trouxe reconciliação de duas vidas aqui. Olha o que Deus está fazendo. Duas ontem, uma hoje. O reino, meu irmão, levou 3 vidas esse final de semana. 3 vidas o reino levou esse final de semana. E no sábado, às 18 horas, você que está sendo alcançado por essa gravação, por essa mensagem, fica aqui o convite para que no sábado às 18 horas e no domingo às 18 horas estaremos aqui. E sábado eu espero vocês pelo Zoom, quarta-feira, perdão, e que seja um tempo muito especial. Amém? Então, estenda as mãos. Que a oferta que você for trazer nessa noite, seja o seu dízimo, seja a sua oferta, ou a sua primícia no altar, que Deus ele possa te surpreender, amado. Estamos por um milagre nesse lugar. Eu louvo a Deus. Muitas coisas precisam ser feitas nesse lugar. Deixa o período chuvoso passar, e quando o período chuvoso passar, começar a ter muitos trabalhinhos aqui, trabalhos grandes mesmo. Mas esse período chuvoso vai só derrubar aquilo que a gente quer fazer nesse lugar. Mas enquanto isso, nós vamos estando aqui, e Deus tem abençoado a nossa vida. E eu louvo a Deus que o Senhor nos trouxe cá. Ele é o dono dessa obra. Sei que Ele é o que nos sustenta, porque Ele sustenta a tua vida, Ele sustenta a tua casa, Ele sustenta a tua família. E eu creio que Deus tem coisas grandes para nos dar. E que nessa noite, que a bênção do Senhor seja sobre a minha vida,
sobre a tua vida e sobre a nossa vida de uma forma especial.